Olá, paz de Deus com todos, eu sou Emildo Coutinho e este é o canal Emildo Coutinho, o escritor. Meus queridos, é o seguinte, eu resolvi gravar um vídeo sobre o mesmo assunto, porém com uma abordagem mais, digamos, direcionada, que é aquela questão de um vídeo que eu postei, cujo título foi A Bíblia contém ou está contendo a infalível palavra de Deus? E daí o subtítulo, será que o primeiro ponto de doutrina da CCB de 1927 sofreu alteração em seu significado? Por que eu resolvi retomar este assunto antes de continuar com outros, né? Eu vinha postando vídeos regularmente no meu canal no YouTube e eu quero aproveitar e agradecer a todos vocês que comentaram, compartilharam. Houve até ali várias críticas, né? Em relação ao vídeo anterior, foi muito bem visualizado e esse é o objetivo aqui. Eu vejo que muitos irmãos discutiram no sentido de trocar ideias, né? Comentar questões bíblicas. Eu fui lendo, consegui dar conta, acho eu. Muita coisa eu perco porque os assuntos e os comentários eles se ramificam. Aí eu perdi, assim, eu acredito que eu tenha perdido. Mas tentei interagir com todos, né, enquanto eu posso, assim, digamos que não foi fácil. Mas enfim, um comentário do meu querido Admilson, ele é aqui de Curitiba, do Xaxim, eu acho, pelo menos é ali o nome dele no endereço dele ali, mas enfim, ele comentou algo que eu até disse ali uma palavra meio forte, porque assim, tem hora que me irrita essas questões de crítica assim, sem fundamento e só por atacar, né? E claro que isso me levou a algumas perguntas, né? Meu Deus, né? Que obra tão atacada, né? Que obra que se criam canais no YouTube cujo fomento é só falar mal dessa igreja, né? É incrível isso. Mas não é de hoje. Isso tem relação com o que nós vamos fazer agora, que é analisar a explicação da circular do Brás, que daí eu parei para relê-la. Eu tinha lido há muito tempo, logo que saiu, mas eu fui relê-la. Mas vamos ao comentário do querido leitor e irmão na fé, enfim, não sei se ele é inscrito no canal. Aí ele disse isso aqui. Ao responder o governo brasileiro, Franciscon disse que o Novo Testamento contém a palavra de Deus. E ele escreveu em caixa alta, contém. Como os críticos não detonaram a fala dele? Eu até disse, porque são burros, né, gente? Desculpe, mas tem hora que a gente perde a paciência. Aí tem outros comentários que eu vou ler na sequência, mas vamos ali para esse documento apresentado ao governo brasileiro em 1916, que perguntaram sobre a, a igreja, o que ela cria, como que ela era, enfim, aconteceu na Itália, aconteceria, melhor dizendo, porque usar o futuro do pretérito, né? Aconteceu no Brasil em 1916 e aconteceria na Itália. Por isso que a igreja também foi se organizando, porque os governos, né, ficavam meio preocupados com as igrejas que estavam ali no seu território. Enfim, aí ele disse isso aqui: o Novo Testamento contém a palavra de Deus que se refere à dispensação da graça e àquela que nos governa nas coisas espirituais, tendo apenas Jesus Cristo como nosso capitão em todos os sentidos da palavra, pelo qual fomos perdoados de nossos pecados e depois fizeram participantes do dom do Espírito Santo, aquele que nos guia em toda a verdade. O Novo Testamento contém a palavra de Deus. Então, isso quer dizer o quê?
né? Todo mundo quer dizer que tenta provar que Franciscon rompeu com a CCB, que chamou a CCB de seita, a nossa central no Brás de Roma. Falácias, falácias. Eu tenho vídeo aqui nesse canal desmentindo isso, analisando os documentos de fato, assim, com precisão, debruçando sobre eles com um caráter de entendê-los sem distorcer. Há até uma certa crítica ali construtiva, não para destruir, mas há crítica. E o lado de lá continua, né, com essas falácias. Então, assim, não vamos dar voz a isso, né? Seguindo ali o comentário, aí um outro logo embaixo escreveu: irmão, a paz de Deus, quando digo contendo, não pode levar à conclusão que as escrituras têm parte que é a palavra de Deus e outras partes não são? Se eu concluo que algum ponto da palavra de Deus não é palavra de Deus a fim de tirar um proveito próprio, isso não seria estranho? Não poderíamos incorrer numa teologia liberal? Se algo contém, podemos concluir que não é na sua totalidade, correto? Foi o exemplo da margarina que você deu. As minhas perguntas são referentes ao texto bíblico, ok? Não vamos levar em conta os títulos e subtítulos que estão em algumas bíblias e em outras não. Sim, eu falei de mapa, de dicionário, concordância. Eu fui por esse lado que na circular do Brás fala de pontos e tal, que nas línguas originais às vezes nem tinha, né? Assim, enfim. Aí veja bem, depois eu pensei, será que foi um bom exemplo a margarina? Aqui eu poderia ter dito lá naquele vídeo, olha, a margarina contém vários ingredientes que formam o que nós chamamos de margarina, né? E se eu tiver uma receita que fala que tem que ir margarina? É a margarina, você não vai pensar em cada ingrediente. Todo o composto ali forma margarina. Então, assim, isso levando ali pelo o que a circular diz, o que vemos? Eles explicaram realmente aquela questão de que quando um personagem ali do mal, do maligno, vamos supor, abre a boca para falar, aquelas palavras não são a palavra de Deus. Agora veja bem, é uma interpretação que não deixa de ser interessante. Como eu falei, eu não mudaria, causar tanta motivo para nos atacarem mais. Eu não mudaria, até porque até agora, realmente, como alguém comentou, nos outros países isso não foi mudado. E não sei se será, se serão. Então, veja bem, realmente, mas agora está feito e assim, para mim isso é indiferente, porque daí eu penso, não é só como membro da CCB, é como uma pessoa que entende da língua materna, entendeu a visão deles. Agora, o que me admira são os teólogos que estudam tanto, gostam tanto assim de teorias e ficam macetando em cima disso, né? Como um outro que comentou embaixo desse, falando que dava razão para esse que comentou aqui, mas eu não vou ler o comentário dele. Mas é um que se diz calvinista. Então, assim, são coisas que é um oba-oba, que se você está na congregação e está nesse oba-oba, não faz sentido. Tudo continua igual. Vamos ver a circular comentando, né? A gente vai ver que nada mudou. Eu vou ler aqui a circular junto. Agora, para essas pessoas aqui, principalmente o segundo, né? Olha, vamos ter em mente esse fato histórico sobre a carta de Franciscon. E o que você diria ao Franciscon se você vivesse em 1916 e soubesse que ele escreveu isso, que o Novo Testamento contém? Né? O que você diria para ele? Você ia ficar escandalizado? Em última instância, eu diria o seguinte, não é só o Franciscon, né? Como eu já falei, nós não temos teólogos, não temos nossos intelectuais que vão determinar
escrever coisas assim que depois nós vamos segui-los. Não, nós seguimos a palavra de Deus. Nós lemos a Bíblia e muito. É um povo que lê a Bíblia, nós somos criticados muito, dizendo que não lemos. Sim, nós não lemos demais. Alguns ou muitos leem sim, junto com teorias da teologia, enfim, mas não se deixa contaminar. O problema, eu diria que é a contaminação. A contaminação. Que toma a mente da pessoa e ela às vezes passa, já não crê mais daquele jeito, ao invés de se edificar na fé, não, ela vai se desvirtuando e muitos nem permanecem mais na congregação, vão seguir outros caminhos. Eu não vejo muito não vantagem, mas eu não vejo muita beleza, muita compensação nessa sedução. É uma sedução. Você foi seduzido pela sabedoria humana, que é aquilo que Francis Con, Deus mostrou para ele no Panamá em 1910, na Constituição da Igreja de Deus, que Satanás seduz o homem com sabedoria humana. Para mim você foi seduzido. Então vamos ler a circular aqui agora. Então assim, ela é a circular número 168 de 2023. Aí vamos nas partes mais assim, porque é meio longa, para a gente analisar aqui tudo junto. Até porque muitos já leram, mas a gente poderia ler juntos aqui alguns trechos. A presente publicação foi elaborada para esclarecimento necessário e pacífico à nossa Irmandade. Não foi produzida com o intuito de alimentar polêmicas com os que persistem em discordar, posicionando-se contra nós. Bacana, né? Essas polêmicas realmente, sabe? Ficar alimentando não convém. Vindo da instituição, porque de mim eu vivo disso, eu dei a cara a tapa, escrevi História da Congregação Cristã, Esclarecimento dos Novos Atos. Tem gente que fala, você só fala dos seus livros? Sim. Como que é o nome desse canal? Emildo Coutinho, o escritor. Então é isso. Manifestamo-nos aqui em defesa da Igreja que vem sofrendo com ofensas e investidas por parte de alguns grupos de críticos cristãos, os quais se levantaram nas redes sociais contra a forma de doutrina que professamos na congregação. Gente, ai meu Deus, se eu tivesse numa igreja ali que pensa como de fato eu estou, gente, ficar atacando a outra no sentido assim de porque mudou um tópico de ensinamento, sei lá, parece que eu não tenho o que fazer, Enfim, como eu disse, que obra tão combatida, Por que será, É muito combatida, Como incomoda, Como incomoda ser diferente. O que se lastima mais é perceber com clareza o desejo evidente de tais pessoas. E de fato, vamos pular isso aqui, porque, tornamos notório que nossa base de fé e doutrina são absolutamente leais e comprometidas com a Bíblia Sagrada. Eu nunca tive dúvida. Nada mudou. Eu vou resumindo aqui, Nada mudou, traz aqui trechos da Bíblia, Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la, como era... Vejamos o citado ponto de fé, isso. Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Beleza. Atentem que não está grafada em nossa confissão de fé a palavra contém, que é a conjugação do verbo conter na terceira pessoa do singular no presente do indicativo, consequentemente não exprimindo continuidade. Ao invés disso, está registrada a palavra contendo, empregada no gerúndio com a intenção de exprimir a revelação incessante, explicando melhor a função do gerúndio na palavra contendo, colocada na referida oração. Foi simplesmente a de indicar uma ação continuada, que não se acha presa ao passado, pois não se acabou, visto que prossegue acontecendo. Gente, como eu falei, lá no vídeo, que eu dei o exemplo da margarina e os seus conteúdos,
eu disse que eles falaram sobre o gerúndio. Eu que ensino inglês, o mesmo português, mas no momento eu ensino mais inglês, e tem o present continuous, né, o presente contínuo, o passado contínuo, o futuro contínuo. Eu acho bacana quando eu vejo isso aqui atrelado a uma ideia de um pensamento, né, de doutrina, de um ponto de doutrina. Está perfeitamente correto. Sabe? Então eu falei, eu vou falar como professor, como jornalista, como escritor. Né? E achei até bacana. Eu não mexeria, como eu disse, justamente porque eu sei que qualquer coisa que a congregação fizer vai dar uma celeuma. Vai acontecer um oba-oba online. Fomento para os youtubers. Então eu não mexeria, sinceramente. Porque até certo ponto é sinônimo. Até certo ponto é sinônimo. Quando a gente explica, por exemplo, dois tempos de verbo no inglês, o present perfect e o present perfect continuous, né, o presente perfeito, traduzindo literal, e o presente perfeito contínuo, a gente diz para eles que é a mesma coisa, só que o contínuo valoriza a ação. Aqui, quem pensou nisso, eu não sei se foi todo o conselho, enfim, pensou na valorização do contínuo, no sentido de inspiração continuada. Não está errada, gente. Não está. Eu posso dizer e confesso que contém a palavra de Deus, também não estava errada. Como eu disse ali no exemplo do inglês, valorização. Aqui poderíamos dizer que está valorizando a ação continuada. É a mesma coisa. Tá, vamos continuar lendo? Ou seja, as traduções da Bíblia Sagrada não detêm a inspiração original, senão inspiração proveniente do original. Aqui eles entraram em algo que eu achei bem interessante, ficou assim uma epistemologia mesmo, né? Um pensar assim que está ali trazendo informação, o cérebro ali funcionando, meio que no dito popular filosofando. Só que é perigoso, eu reconheço que é perigoso por conta da simplicidade do povo. Tem gente aqui que fica me perguntando toda hora, né? Ah, mas você não acha isso, você não acha aquilo? E não adianta eu estar aqui explicando. Se essas pessoas assistirem, elas vão continuar preocupadas. Então, assim, é um perigo. Eu aconselho a orarem e buscar a luz divina, não um conhecimento material, que talvez seja mais difícil, mas haja luz. Aí a pessoa entende. Eu acho que seria a melhor coisa, né? Ou vai estudar língua, semântica, tempos de verbo, línguas comparadas. O que será mais fácil, hein? Deus revelar e a pessoa entender? Ou ela ir para uma educação material para tentar entender? Beleza? A fim de esclarecer a origem e o respectivo teor dessa gestão, importa lembrar que a disciplina bibliologia atesta que somente os manuscritos autógrafos originais detêm inspiração, inerrância e infalibilidade, né? Somente os originais detêm inspiração, inerrância e infalibilidade, né? A inspiração ali é como se fosse então uma palavra ali, o Espírito Santo, né? Inspirou o escritor e ele escreveu, né? Ali naquele momento, guiado pelo Espírito Santo, né? Não houve erro algum, né? Inerrância e é infalível, tem infalibilidade, né? Ela vai certa. Bacana, gente, não deixa de ser bacana. E aqui eu devo dar uma pausa para explicar o que é a bibliologia. Eu achei aqui para eu ir direto ao ponto.
A bibliologia é o estudo dos assuntos inerentes à Bíblia, né, que se refere à Bíblia. Essa matéria auxilia o estudante a desvendar a palavra de Deus, a obter compreensão sobre a Bíblia e é indispensável a qualquer área da teologia, elucidando inumeráveis fatos bíblicos. Até nisso houve gente ali criticando, que conversou comigo e falou assim, a circular deveria citar a fonte. Acho que foi isso que a pessoa disse, que a bibliologia é de tal denominação. Não, pelo que eu entendi aqui, vocês provavelmente sim, é uma matéria da teologia, uma parte de uma matéria da teologia, mas é inerente a todas as teologias, todas as instituições que oferece a matéria ou a graduação teologia, tipo eu no jornalismo, né? Todas as faculdades de jornalismo vai ter técnica de redação, né? Então vai ter bibliologia. Aí ele queria que citasse que é de uma determinada denominação. Eu fui até pesquisar. Será que foi aquela denominação que criou? Não, então não tem que citar. Não tem que citar. Não acho que tenha que citar, não. A pessoa que daí vai atrás para tentar entender o que é isso, caso não saiba, né? Mas bacana até trazer, né? Mostra assim que os redatores aqui, eles estão por dentro do que acontece na teologia. Então dizer assim, são leigos, nem todos, gente, nem todos. Né? Tem anciãos aí, doutores no sentido de com doutorado. Então, não sabe, não é um povo leigo como muitos falam, né? Vamos continuar aqui, eu acabei me perdendo. A fim de esclarecer a origem e o respectivo teor dessa questão, importa lembrar que a disciplina bibliologia atesta que somente os manuscritos autógrafos originais detêm inspiração, inerrância e infalibilidade. Quer dizer, os teólogos aí de plantão, vocês sabem disso, né? Como os textos autógrafos não existem mais, nos restam alguns milhares de cópias totalmente fiéis desses mesmos manuscritos, as quais contêm inspiração idêntica aos originais, né? Como nós não temos os originais ali assinados, né? Nós temos cópias fidedignas originais, né? Desses textos inspirados, né? Que tem infalibilidade, inerrância, né? Ou seja, as traduções da Bíblia Sagrada não detêm a inspiração original, senão inspiração proveniente do original, visto serem cópias completamente idênticas dos textos autógrafos. Como essas réplicas leais transmitem com total precisão os conteúdos originais, tratam-se indubitavelmente da incontestável e perfeita palavra de Deus. Vocês entenderam? São cópias fidedignas, consequentemente, né, elas não detêm a inspiração original, mas uma inspiração do original. Enfim, né, gente? Isso aqui exige que a gente pense. Está parecendo aula no mestrado, sinceramente. Eu lembro que quando eu entrei nas questões platônicas ali em relação à imagem, né, Platão não gostava das cópias de originais, da arte. A arte ele via, ou a imagem em si, toda representação pictográfica, estátua, qualquer coisa, Platão não via com bons olhos. Aqui meio que dá para alinhar umas coisas com a outra. Enfim, nos leva a pensar. Então assim, gente, agora quem não quer ir por esse lado e tal, busque de Deus, porque para de ficar, sabe, pirando na coisa. Confessando e invocando a inspiração dessas citadas cópias como sendo réplicas legítimas e inalteradas e transmitindo elas até os dias atuais a exatidão dos textos originais, é que foi redigida a afirmação contendo a palavra de Deus em nosso primeiro ponto de doutrina da fé. Então eles consideraram isso, gente, que foi redigida, então eles, quando eles viram que é réplica, né, e
é transmitida, essas réplicas são transmissões com exatidão dos textos originais, foi redigida a afirmação contendo a palavra de Deus, né? Como eu disse, eu acho perigoso, mas, né, já está feito. Agora é tentar entender e não pirar na coisa. Portanto, o objetivo de a congregação cristã ter colocado a palavra contendo foi unicamente o de declarar a prevalência permanente da inspiração e da completude da Bíblia Sagrada como inalterada palavra de Deus ao longo do tempo em suas reproduções tipográficas, com base nos originais, reconhecendo-a como a fidedigna escrita da mensagem divina. Portanto, como exposto, a congregação confessa a Bíblia como a fiel, infalível, inquestionável palavra de Deus, advinda de transcrições primitivas, fidedignas, absolutamente confiáveis. Assim, todo o conteúdo da Escritura Sagrada, conjunto de todos os textos bíblicos inspirados e impressos, foi revelado por Deus e registrado por homens santos e inspirados pelo Espírito Santo, sendo por conseguinte o registro divino. Gente, tá tudo igual, tudo continua igual. Cremos mesmo que as palavras, a forma como foram anotadas, bem como as disposições registradas nos manuscritos originais da Bíblia, foram procedentes diretamente do divino, refletindo a perfeita intenção do Eterno. Assim, reafirmamos nossa convicção de que todos os livros que compõem a Bíblia Sagrada são integralmente advindos genuinamente de Deus, sob inspiração verbal e plenária, se configurando como a palavra de Deus escrita da mensagem divina, né? A escrita da mensagem divina. Como fica patente por essas exposições, o nosso entendimento e sempre foi que a Bíblia Sagrada resulta da inspiração verbal íntegra de Deus. Apenas não são inspirações precedentes do Eterno, os títulos dos textos, os sinais de pontuação, aquilo que eu falei, né, que eu falei lá no vídeo, bem como a numeração de capítulos e versículos. Isso não é. Só isso aqui já poderia dizer que a Bíblia contém, que isso aí também faz parte da Bíblia. São campos diferentes de chegar na mesma coisa. Quando eu li e fiquei sabendo dos primeiro que procó aí, essa celeuma, eu pensei que era isso. Eu falei, mas não está errado. Só que eu achei que era contém, não contendo. E daí eu vi que o gerúndio foi para o lado da continuidade, da inspiração, e essa questão aí de não ser o original, mas cópia do original. Olha, gente, para ser bem sincero, eu acho até bonito, e esse povo apaixonado por teologia devia gostar disso aqui. Vocês deviam pensar, é a teologia da CCB. Eu já falei para um aqui, um calvinista, ele falou assim para mim, que ficou com inveja dele, eu não sei o que ele quis dizer, nem ignorei. Mas assim, sabia que eu estou pensando, quando eu terminar o doutorado e 2 especializações que eu estou fazendo, eu vou fazer graduação para levar a história desses livros, enfim, do que eu pesquisei, à academia. Vai ser assunto do meu TCC, a doutrina da congregação, que eu creio que é a doutrina da igreja primitiva renascida, e aqui eu explico o que eu chamo de novos atos. Eu vou levar isso para a academia. Primeiro é um TCCzinho, algo bem, né? Depois mestrado e doutorado e tal. Eu quero viver, eu pretendo viver 100 e poucos anos, se Deus me ajudar. Né? Com muita saúde, né? Que eu me cuido para produzir. Porque eu trabalho horrores e não estou tendo tempo de escrever tudo que eu quero. Mas fica aí, se Deus me der vida, entendeu? Daí eu vou levar esse pensar aqui, por que não esse também, para a academia, e daí? Aí vira aí uma teologia também. Aí vocês vão aceitar? Porque eu sei que também, se for as ideias como no jornalismo, na literatura, na estética, na linguística, um refuta o outro e tal, né? Mas se tiver ali no nível acadêmico, eu acho que vocês aceitam, né? Porque vocês adoram dizer de boca cheia, eu sou teólogo. Dessa forma, deixamos claro perante a cara irmandade que, gramaticalmente falando, a função do gerúndio, contendo em nosso ponto de doutrina e da fé, é a de denotar a ação de ininterrupção, gente, que não cessa, com o objetivo de sustentar que a inspiração e a infalibilidade inquestionável da Bíblia Sagrada continuam acontecendo por intermédio das cópias manuscritas
manuscriturais, uma vez que a revelação divina não ficou perdida no passado, nos textos autógrafos. A inspiração santa e indubitável da Bíblia Sagrada se perpetua por intermédio das cópias dos originais. Essa é a nossa genuína fé e exatamente isso reconhecemos, ensinamos e professamos. Então é através da cópia que a palavra é pregada, continuamente, né? Afirmamos categoricamente que a confissão de fé... Tá, vamos ver aqui algo que eu vi também, né? Dizendo assim que... coisas... Ai, falaram tantas coisas que eu nem quero entrar, né, nesse mérito, assim, cada absurdo. Nesse aspecto, vale enfatizar que certos representantes de algumas igrejas cristãs que não infamam publicamente sem remorso, que nos infamam publicamente sem remorso, não pode sustentar essa mesma afirmação com honestidade, visto que algumas delas, por determinação míope e arbitrária de suas amarras teológicas, eu adorei isso aqui, é amarras teológicas, exatamente, excluíram ilegitimamente de suas vivências algumas verdades e recomendações da Bíblia Sagrada acerca da inspiração e da obra do Espírito Santo. O cara lê John Calvin, o cara lê Armínio, e sabe Deus mais o que? E vem meter os pitacos nisso aqui. Hipócrita. Mas muito bem, amarração. Vocês amarram, pego aqui, né? Tem um aí que vive dando aulinha. Ele publica as amarrações dele. Eles amam o versículo, eles devem ter assim, tipo um carinho. Sei lá, gente, é incrível, incrível. Sabe? Não há vida. Isso aqui está falando exatamente. Parabéns por esse texto. Olha, tá até gostoso ler agora. Porque quando eu li para mim, olha, passou. Né? Excluíram ilegitimamente de suas vivências algumas verdades e recomendações da Bíblia Sagrada acerca da inspiração e da obra do Espírito Santo. Essa conduta é o resultado do excesso de conhecimento intelectual associado à triste falta de convívio com as manifestações puras do Espírito Santo. Manifestações essas que esses pregadores cessacionistas, por não crerem, reprovam e não abraçam em suas respectivas denominações religiosas e, pior, condenam quem as vivencia. Daí tem textos aqui, eu aconselho, gente, vocês lerem, orem a Deus e leem, tá? A gente poderia continuar, mas assim, ó, isso aqui eu acredito que é o suficiente. Tudo continua igual, né? Eles não creem nos dons, ó, daí mostra ali as partes dos dons, e assim, poderia fazer alegoria com a literatura, né? Que eu sempre faço alegoria com coisas seculares, na medida do possível. Quando um livro é bom, ele tem vida. Uma vez eu li sobre um determinado escritor paranaense aqui que eu conheci, que lendo um livro de um outro que conviveu com ele, assim como eu, falou algo que eu falei, é justamente isso. Esse escritor falava o seguinte: eu não sei porque que eu não gosto desse autor, eu não gosto dos livros dele, eu não sei o porquê. Depois ele falou, eu sei. Ele era crítico, escrevia para o jornal, porque não tem vida os livros dele. Esse livro aqui é um romance meu, Jamais Serás um Dimas Draumo. Ele tem muita vida, é material, né? Uma alegoria até perigosa, né? Não vamos se escandalizar. Porém, tem vida. Por que que tem? Ele é autoficção. Eu me expus aqui. Eu falo de mim de um jeito... Tudo bem que eu usei um alter ego, não é o meu nome. Mas quem lê sabe que sou eu. Está cheio de vida. Todas as meus traumas, meus acertos, meus erros. Para mim tem que ter vida, e a vida você tem que se expor. A Bíblia é a mesma coisa. Quando eu vejo as pregações dessas pessoas aqui, não tem vida, não tem espírito, não me alimenta, não me alimenta. Não me alimenta, de jeito nenhum. Às vezes, meio que intelectual, dependendo da sabedoria do cara, ajuda. Nem que for até ver essas amarrações, se entender dessas amarrações, para discutir com eles. Né? Se
Se tiver uma mente sã, isso vai ajudar, sem dúvida. Ah, eu quero ouvir aqui essa teoria, então, né? Mas dizer que alimenta com uma palavra inspirada? De jeito nenhum. Novamente, meus queridos, leiam, peçam a Deus para esclarecer. Quer saber da história da congregação? Esse é o livro, História da Congregação Cristã, dos primórdios na colônia italiana em Chicago, no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Muito documento, inclusive coisas assim que eu coloquei depois para tentar desmistificar, desmentir essas falácias. Está um livro bem didático, 500 páginas. Esclarecimento dos novos atos, a história de uma pesquisa inquietante. Aqui está também narrado toda como foi a pesquisa e coisas que eu vivi. Novamente é um livro cheio de vida disso. Eu conto meus acertos, onde foi, eu critico as coisas, e aqui fala do plágio do Arriba Coitadinho, que tem gente que é um grande historiador, por que você sempre está falando dele? Aqui você vai ver, para quem está indo para esse lado, que comentaram algo aqui, leia esse livro, aqui tem provas, tem muitas provas aqui. E quiser ver nos vídeos do meu Facebook, Livro História da Congregação Cristã, lá tem áudio dele confessando que copiou. Mas é isso. Nos vemos na próxima. Ah, lembrando, Franciscon disse, o Novo Testamento contém a palavra de Deus. Pense nisso. Em 1916. Nos vemos na próxima e até mais.